Bem-vindos ao canal Salmos em Palavras. Hoje, exploraremos a terceira parte do capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos, versículos 21 ao 41. O tumulto em Éfeso. Depois desses acontecimentos, Paulo decidiu ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de lá estar, preciso também ir a Roma. Então enviou 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, à Macedônia, enquanto ele permanecia mais um tempo na Ásia. Por essa época, surgiu grande alvoroço por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fabricava templos de prata para a deusa Ártemis, gerava muito lucro para os artesãos. Ele reuniu-os e a outros do mesmo ofício e disse: Senhores, sabeis que a nossa prosperidade vem deste trabalho, e estáis vendo e ouvindo como esse Paulo tem convencido e desviado muitas pessoas, dizendo que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Isso não só traz o perigo de nossa profissão cair em descrédito, mas também de o templo da grande deusa Ártemis ser desprezado e da própria deusa, venerada em toda a Ásia e no mundo inteiro, ser destituída de sua majestade. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Ártemis dos Efésios! Logo, a cidade inteira foi tomada pela confusão. Todos correram em massa para o teatro, arrastando consigo Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns dos oficiais da província, amigos de Paulo, também lhe enviaram uma mensagem pedindo que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros outra, pois a maioria nem sabia por que estavam ali reunidos. Alguns judeus empurraram Alexandre para a frente, e alguns da multidão o empurraram para falar. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram em uníssono, por cerca de 2 horas: Grande é Ártemis dos Efésios! Finalmente, o secretário da cidade acalmou a multidão e disse: Cidadãos de Éfeso, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e de sua imagem caída do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, deveis acalmar-vos e não agir precipitadamente. Estes homens não roubaram templos, nem blasfemaram contra nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos, e há procônsules, que apresentem suas queixas ali. Se houver algo mais que precisais resolver, isso deverá ser decidido em assembleia regular. Corrermos o risco de sermos acusados de revolta por causa dos acontecimentos de hoje, visto que não há razão para este tumulto. E dizendo isso, despediu a assembleia. A última parte do capítulo 19 narra um conflito econômico e religioso desencadeado pela pregação de Paulo em Éfeso. A cidade era um grande centro de adoração à deusa Ártemis, e o sucesso do evangelho começou a afetar os lucros dos artesãos que fabricavam ídolos e objetos religiosos. A liderança de Demétrio, motivada pelo interesse financeiro, gera uma mobilização que resulta em tumulto. Isso mostra como o avanço do evangelho pode desafiar sistemas estabelecidos e impactar a sociedade em várias esferas. O tumulto em si é uma expressão da resistência ao novo movimento cristão, mas também evidencia o caos e a confusão quando pessoas são movidas por interesses mesquinhos e superstição. A cena do teatro revela a tensão entre a antiga ordem religiosa e a crescente influência do cristianismo. A hostilidade contra Paulo e seus companheiros reflete o confronto inevitável entre o evangelho e as crenças idolátricas predominantes na cultura de Éfeso. O desfecho do episódio, com o secretário da cidade restaurando a ordem, mostra como Deus, em sua providência, protege a igreja mesmo em situações adversas. O evangelho continua avançando, apesar das oposições e do tumulto, e a narrativa sublinha o poder do cristianismo de transformar não só indivíduos, mas também estruturas sociais e culturais inteiras. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal Salmos em Palavras para mais vídeos inspiradores, comente e compartilhe este vídeo.
Obrigado e fiquem com Deus.